Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Augusta e você está no canal Despertando Contigo. Hoje, dia 31 de outubro, se comemora o Dia das Bruxas, como a gente chama aqui no Brasil. Mas a gente sabe que essa data e essa festa não é de origem brasileira, né? Tá longe disso. E você sabe por acaso a origem do Halloween? Bom, a origem da festa do Halloween possui assim uma trajetória gigantesca. Aliás, não tem nada de escrito sobre isso, né? Uma história escrita sobre isso, não tem. Não tem documentos de como isso começou, mas é passado de geração a geração. E tem notícia de que o Halloween é comemorado há pelo menos 3.000 anos. E surgiu com o povo celta, que era um povo politeísta, que acreditava em diversos deuses, né? Que até colocavam figuras de animais e forças da natureza entre esses deuses que eles acreditavam. Os celtas, eles celebravam um festival chamado Samhain. Não sei se é assim que escreve, que se pronuncia. Samhain. Samhain. Vou escrever aí para vocês. O qual tinha a duração de 3 dias e o início era no dia 31 de outubro. Essa comemoração era no final do verão e se comemorava a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. E nesse dia eles acreditavam que era o dia dos mortos, que os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Então, por esse motivo, eles usavam fantasias. E aí a festa era repleta de artefatos sombrios, né, para lembrar isso daí, né, para se defenderem dos maus espíritos, né, para que maus espíritos não tomassem conta dos corpos deles, né. Mas aí lá na Idade Média, que foi a época da Inquisição, a igreja começou a condenar o evento, né, e aí surgiu o nome Dia das Bruxas. Né. Durante a Idade Média, os curandeiros eles eram considerados bruxos. Né? Toda pessoa que mexesse com ervas, às vezes, era confundida com bruxa. Qualquer pessoa que tivesse um conhecimento, eu seria bruxa no caso, né? Que tivesse um conhecimento um pouquinho diferente, gostasse de tratar a doença com chá, já era considerada bruxa. Então, assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, porque a festa dominava os costumes das pessoas, então não tinha jeito. Então, o que a igreja fez? Ela promoveu uma alteração no calendário e colocou o dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro, né? No nosso calendário está escrito lá, 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. Que antes ele era comemorado no dia 13 de maio, então colocaram no dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro. E por isso que o nome ficou Halloween. Por quê? Porque decorre da junção de 2 palavras. Halloween, que significa santo, e Eve, que significa véspera, né? E aí ficou Halloween. E com a colonização das terras americanas, né, a tradição foi incluída na cultura da América, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma grande tradição com Halloween, né? A gente sabe também pelos livros, né, e filmes que a gente assiste, né? Todo ano, no mínimo, um filme sai com esse tema de Halloween. E vocês sabem, né, você que está assistindo aí, você sabe a origem do pedido de doces? Então, o pedido de doces que as crianças fazem, ele também está relacionado a uma antiga tradição celta. Era uma forma de apaziguar os espíritos maus das pessoas que ofereciam a comida. Então, a pessoa oferecia a comida em troca de afastar os espíritos maus, né? E as mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma para afastar esses espíritos maus. E tem a tradição da vela, né? Sabe aquela vela dentro da abóbora? Então, isso daí vem do folclore da Irlanda e está relacionado com a figura de Jack da Lanterna. Mas na história original, a abóbora era um nabo, na verdade. Jack era um beberrão, né? Um alcoólatra, que enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu. Então a sua alma passou a vaguear pelas noites, usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo. Aí depois inventaram isso de colocar a lanterna dentro da abóbora, né? Porque dá para fazer aquele desenho, aquela cara, né? Porque lá as abóboras, tem muitas abóboras nos Estados Unidos. Então eles colocaram
inventaram isso de colocar as velas dentro da abóbora, já que tem abundância lá, né? E os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras com velas, as fantasias de bruxas, as caveiras, as múmias, os fantasmas, os zumbis, né? E as cores que a gente mais vê também que usam no Halloween é o preto, o roxo e o laranja. E lá as crianças saem mesmo, todo mundo se fantasia nos Estados Unidos, né? É nos Estados Unidos a tradição mais forte em razão da colonização, né? Da Irlanda, do povo inglês que foi para lá. E aí promoveram essa forte tradição do Halloween. E aqui no Brasil a gente não tem o Halloween, mas a gente imita, né? Porque a gente gosta de seguir os Estados Unidos. E numa tentativa aí, o governo brasileiro, para incentivar o nosso folclore, ele tem uma lei federal, né? Tem um projeto de lei, na verdade, que coloca o dia do Saci no dia 31 de outubro, né? Para incentivar o nosso folclore, né? Porque o que a gente tem mais parecido, porque se for pensar o nosso folclore brasileiro, também tem muita coisa misteriosa, né? O Saci, a Cuca, a mula sem cabeça, tem umas coisas bem estranhas no nosso folclore, se a gente for pensar, né? Muita coisa mesmo. Mas assim, resumindo, então, o Dia das Bruxas veio dessa origem celta e passou a dominar, assim, os Estados Unidos e o mundo, né? Porque os Estados Unidos também, como é o país que mais produz filmes mundiais, a gente aderiu a esse costume, né? E não tem jeito. Tem uma curiosidade aqui, né, do como que esse festival do Halloween chegou à América. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, e foi assim que as pessoas foram, né? Esse período da Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos. E foi aí que eles levaram esse tipo de história e tradição. Tanto que em 1870, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que descrevia o feriado inglês, que era o feriado de Halloween. Né? A princípio, as tradições do Dia das Bruxas lá nos Estados Unidos, eles uniam as brincadeiras comuns do Reino Unido, o rural, né, com rituais de colheita americanos. As maçãs, por exemplo, elas eram usadas para prever o futuro pelos britânicos e viraram cidra, servida junto com as rosquinhas, ou então os donuts, né, em inglês lá. E o milho era uma cultura importante na agricultura americana e acabou entrando também com tudo nessa simbologia do Halloween americano. Tanto que no início lá do século XX, espantalhos, né, típicos da colheita do milho, eram muito usados em decorações de Dia das Bruxas. E foi na América também, como eu já falei para vocês, que colocaram a abóbora, né, para substituir aquela história lá que eu falei do nabo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha explicação. Eu pesquisei e vou colocar aí para vocês os 2 sites que eu encontrei falando do Dia das Bruxas. E é isso. Hoje vocês vão para alguma festa? Alguém vai para alguma festa? Conta aí que fantasia que você vai usar hoje no Dia das Bruxas. E se a gente estivesse numa Inquisição, você seria considerada uma bruxa? Considerado um bruxo? Deixa aí nos comentários. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Feliz sempre!